Mãe enfrenta dificuldades para conseguir vaga para o filho em creche municipal de Ribeirão Preto. O menino de apenas 3 anos é enviado para escolas distantes do bairro onde ele mora. O problema tem prejudicado o sustento da família. A Dayana é mãe de 4 meninos. O Kelvin, de 15 anos, o João Vitor, de 10, o Richard, de 5 e o Gael, de apenas 3 anos. Desde outubro do ano passado, a família se mudou para o bairro Cristo Redentor, na zona norte da cidade. Para sustentar a casa, ela vende doces de porta em porta nos principais corredores comerciais de Ribeirão. Só que o trabalho e o sustento estão prejudicados, porque o caçula não consegue vaga para estudar e a lista de espera vive oscilando. Ele fica em 14º, aí ele cai para 11º, depois ele vai para 7º, depois ele cai de novo. Aí eu já fui lá, já liguei já no gestor de vaga já da Secretaria da Educação, eles falam que realmente eu tenho que aguardar. Quando não, eu vou aqui na própria creche, eu pergunto, eles falam que realmente tem que aguardar. Eu entro pelo aplicativo do celular para poder ficar vendo sempre no site da prefeitura. Também ela fica oscilando, cai, quando não ele desce, ele vai para 7º lugar, de repente vai para 4º, depois vai para 13º. E eu já fiz tudo já que eu poderia e a vaga dele ainda não saiu. O menino chegou a ser chamado em 2 unidades, só que em bairros diferentes. Uma escola era no Orestes Lopes de Camargo, a outra no Ipiranga, a 9 quilômetros da casa da família. Porque como eu sou mãe solo de 4 meninos, eu não consigo estar no mesmo horário, das 7 horas da manhã, por exemplo, em 2 lugares, 2 bairros distantes. Por isso que se a vaga dele sair em outro bairro, não consigo estar levando ele no outro bairro e já levando o outro nesse bairro onde eu estou, que é no Cristo. A creche que a Dayana aguarda a vaga para o Gael é essa aqui, a Escola de Ensino Infantil Dr. Fábio Musa, que fica a menos de 400 metros da casa onde ela mora. A unidade foi inaugurada no bairro em 2020 e atende crianças de 0 a 5 anos, inclusive o 3º filho da doceira. A creche tem uma capacidade de pouco mais de 1.000 vagas para o ensino infantil, mas a vez do menino parece nunca chegar. Ajudaria muito eu estar deixando ele já no local, porque essa creche aqui do bairro ela é muito boa. Ela é muito boa porque o meu filho, o Richard, eu falo o número 3, ele fica já nela. Então, assim, ele ficando nela, ele tem assim, toda a atenção lá. É uma creche muito boa. Então, eu conseguindo agora do Gael já me ajudaria bastante. Sem a vaga, tem ficado cada dia mais difícil para manter as contas em dia. As vendas caíram consideravelmente. Ela precisa carregar o menino no colo enquanto caminha com os doces. Eu levo a minha caixa do meu lado de doce e eu levo ele no outro braço. Então, assim, só que eu fico expondo ele ao sol quente, à chuva, porque às vezes às vezes está chovendo aqui e às vezes nos outros bairros tá sol. Então eu fico expondo ele a isso. E ele, por ter 3 anos, não é muito bom. Esse advogado explica que toda criança precisa estar matriculada em uma unidade de ensino. A prefeitura tem o dever de garantir esse direito. Tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, obriga o município a garantir vaga para as crianças, seja em creche, período infantil no fundamental, né, mais próximo possível da sua residência. O artigo 53, inciso 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é obrigação do município garantir vaga para os irmãos que estejam no mesmo ciclo, né? Então, sim, como o irmão dele já está nessa creche, é obrigação do município garantir vaga para o outro irmão. No ano passado, a fila de espera nas escolas municipais foi zerada após uma ação do Ministério Público. Mas o problema está de volta. A saída é acionar a promotoria novamente. O que há de se observar é que em Ribeirão Preto, as vagas sempre são obtidas, a maioria delas, através de ações na Justiça. Seja por iniciativa do Ministério Público ou da Defensoria Pública, o município não vem cumprindo espontaneamente essa sua obrigação de garantir vaga, porque a lei determina que todas as crianças têm que estarem matriculadas, não é? Sob pena do município sofrer pesadíssimas multas. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.
A Secretaria da Educação informou que a criança foi atendida em 2022 com endereço residencial no Ipiranga, mas a família desistiu e se inscreveu em 2023 com o mesmo endereço, matriculando assim os seus 2 filhos na Escola de Educação Infantil do Ipiranga. Em janeiro deste ano, eles procuraram nova inscrição devido à mudança de endereço para o bairro Cristo Redentor, onde o irmão do Gael, que é da etapa 1, foi atendido no mesmo mês. O Gael também foi atendido com uma vaga disponível em outra unidade escolar, mas com desistência por parte da família. Atualmente, o menino é o 3º na fila de espera da unidade Fábio Musa. Vamos seguir falando sobre esse assunto. No nosso núcleo de jornalismo, ao vivo conosco, está a Jaqueline Diniz, ela que é neuropsicóloga. Agradeço muito a sua presença aqui mais uma vez, Jaqueline. O Gael tem apenas 3 aninhos, está há meses sem frequentar aí a escola. Dá para a gente calcular o tamanho do prejuízo para o desenvolvimento dele? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. E como o próprio doutor Eduardo, advogado, que concedeu aqui uma parte da explicação, o próprio governo federal ele já reconhece o direito da criança de ocupar o espaço da escola. E essas leis que existem de proteção à criança, elas têm um fundamento. Ela é fundamentada na necessidade de desenvolvimento da criança. Como você mesmo pontuou, André, o Gael, ele representa um número dentre centenas de crianças que no nosso município vivenciam a mesma situação. E a idade dele, de 0 a 3 anos, ela é um alerta para que o nosso Ministério Público se atente com a necessidade de inserção dessa criança, pois do 0 aos 3 anos, esse período é chamado de primeira infância. Todas as leis que o doutor Eduardo citou de proteção à criança, de direito da criança ocupar a escola, ele existe porque neuropsicologicamente e socialmente falando, do 0 aos 3 anos, o período da primeira infância, ele é um período de extrema desenvolvimento do psicológico e do social e cognitivo da criança. Então, a criança estando inserida dentro da escola nesse período, como a própria mãe do Gael mencionou, ela tem a oportunidade de se desenvolver. E esse marco do desenvolvimento, chamado primeira infância, do 0 aos 3 anos, ele marca um momento muito importante que todo o emocional da criança, todo o social, a formação da personalidade da criança, ela acontece nessa idade. Do 0 aos 3 anos. É do 0 aos 3 anos que a criança começa a gerar identidade, entender quem ela é, tem um boom no desenvolvimento neurológico dela, ou seja, ela está muito propícia a aprender, a absorver conteúdo, a explorar o mundo à sua volta. Então, sim, do 0 aos 3 anos é um marco extremamente fundamental para o desenvolvimento psicossocial da criança e é uma idade que não volta mais. Neurologicamente falando, isso envolve prejuízos cognitivos, afetivos e sociais para a formação da própria personalidade da criança. Jaqueline, para conseguir manter o sustento da casa, aí a Dayana precisa levar o Gael com ela para vender doces na rua, o que é um absurdo também. A administração está falhando em muitos sentidos, né? Rapidamente, por favor. Sim, essa falha, ela impacta diretamente no orçamento familiar, deixando essa família exposta economicamente. Quando a gente tem uma criança fora da escola, com certeza a gente tem um impacto na economia da família, ou seja, alguém vai precisar parar de trabalhar ou diminuir o tempo de trabalho. Isso diretamente vai influenciar no financeiro, na falta de oportunidade e no aparecimento de outras necessidades, como a fome. Hoje em dia, a escola ela é um lugar em que a criança ela se alimenta, ela aprende a ter rotina, ela aprende a se organizar, ela se desenvolve o social e a família tem a oportunidade de correr atrás do sustento. Como a mãe do Gael mencionou, ele está sendo exposto à chuva, a sol, por vezes ela precisa deixar de trabalhar, isso impacta o financeiro da família e coloca essa família num lugar de vulnerabilidade, que é onde o governo federal, com todas as estratégias sociais, né, como Bolsa Família, programas de assistência do governo, tem a intenção de tirar as famílias desse lugar de vulnerabilidade. Então, criança fora da escola coloca uma família, uma economia familiar numa zona de vulnerabilidade. Jaqueline Diniz, neuropsicóloga, agradeço muito a sua presença mais uma vez aqui conosco. Um grande abraço e até a próxima, viu? Obrigada.